lembra da parada da percepção de tempo bugada? Lembro, mais ou menos, mas lembro. Então, seguinte, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre como a sua vida é totalmente uma mentira e o jeito que o tempo passa para você não corresponde com o jeito que o tempo passa no mundo real, tipo, além da sua percepção, É verdade. Quer dizer, às vezes não. tá ligado? E aí, pensa no seguinte: o que você fez hoje? Eu Não. só trabalhei, basicamente. Tá. Você tem a impressão que o dia passou rápido ou devagar? Rápido, demais, inclusive. Por quê? Porque como eu tava trabalhando, tanto a moça da parte da manhã, aí na tarde eu fui à academia e agora de noite tive uma outra moça pra atender. E aí, sei lá, parece que voou. Tá. Pisquei o olho, já era tipo 3 horas da tarde, pisquei o olho de novo, 6 horas da tarde. Mas eu posso usar o exemplo de abrir a porta de casa, por exemplo. Há quanto tempo você mora onde você mora agora? 6 anos. Então, o que acontece? Provavelmente, quando você se mudou para aí, você, nas primeiras vezes, você olhava para a porta, olhava para a maçaneta, pegava a chave, enfiava a chave na maçaneta e girava. Agora, parece que você só aparece dentro da sua casa. Você não consegue lembrar das últimas vezes que você se viu enfiando a chave na fechadura. É verdade. Sabe por quê? Não! Porque você fez isso Ah, tantas vezes que o processo automatizou. Então, número um, processos automatizados, eles vão desaparecendo, tipo, o seu cérebro vai apagando eles da sua cabeça. É mais ou menos como ele faz com coisas que não são importantes, no sentido de, tipo, ficar ocupando o processamento do seu cérebro à toa, ou etc. Ou coisas que poderiam te incomodar. Por exemplo, dentro da sua orelha, da orelha mesmo, tá ligado? Tem sim. vários vasos sanguíneos. E você, teoricamente, você escuta o som do sangue passando lá dentro, tipo, tá ligado? Só que o que que o seu cérebro Ah, faz? O seu cérebro apaga esse som. Tipo, o som existe e você escuta ele, só que o seu cérebro fala, mano, toda hora essa porra, viado. Puf, apaga. A mesma coisa com, se você fechar um olho, fecha um olho. Não. Você tá enxergando seu nariz. Se você abre os dois olhos, o seu nariz desaparece. Você está enxergando o seu nariz com os dois olhos. Só que, como o seu nariz é inútil nas coisas que você está fazendo, você não precisa enxergar ele, o seu cérebro fala, mano, não preciso disso. Apaga. Outra coisa, na hora que eu falar agora, você vai começar a sentir sua roupa no seu corpo. Já era. Imediatamente é, você está sentindo sua roupa. Antes de eu falar da sua roupa, você não estava sentindo nada. Por quê? Porque como a sua roupa tá aí o tempo todo, você não sente ela. Agora você está sentindo o quê? O seu cabelo. É um inferno, né? Tá vendo? Ou André seja, do céu. o seu cérebro, ele vai automatizando vários processos, principalmente aquelas coisas que não fazem sentido você sentir elas, tipo respirar. Tem gente que quando você fala assim, mano, lembra de respirar, aí a respiração da pessoa fica um pouco mais difícil, porque ela atrapalha aquela respiração. O que eu quero dizer com isso? Tipo, várias coisas relativas à sua percepção, elas não são do jeito que parecem ser. Tipo, eu acabei de te mostrar com exemplos práticos que você enxerga, ouve e sente coisas que o seu cérebro apaga, mas se você pensar nelas, elas aparecem, ok? Por quê? Certo. Porque o seu cérebro ele vai fazendo as coisas e ele vai filtrando a realidade de acordo com a forma que faz mais sentido e para economizar energia e para tipo otimizar o uso dele. Então imagina que ele é um computador que ele vai abrindo e fechando coisas, colocando e tirando aplicações de acordo com aquilo que facilita a sua vida. Então, tipo, grande parte do que você vê na sua vida não é exatamente daquele jeito. Tem tipo aquele lance também que quando a gente olha para as coisas, a gente enxerga o mundo reto. Só que a nossa visão real mesmo ela é de cabeça para baixo, e aí o seu cérebro vai lá e conserta para você conseguir enxergar as coisas do jeito que elas devem ser. Igual, Uhum. por exemplo, você consegue ver como o seu corpo vai se adaptando às coisas de forma física quando você acorda. Você que tem um olho bem mais claro, quando você acordar, se você olhar no espelho
tipo, rapidinho depois que você acorda, você vai ver que a sua pupila vai estar gigantesca. E aí, conforme você se acostuma com a luz, a sua pupila diminui até o tamanho base que ela tem aí. Tipo, agora. Uhum. E você pode reparar que, tipo, animais que enxergam no escuro, geralmente eles têm a pupila grandona. Porque tem a ver Sim. com o jeito que você filtra a luz e tudo mais. Ou seja, tipo, o seu corpo e a sua mente vão se adaptando às coisas. E isso é o mesmo rolê que acontece com o lance da percepção de tempo. Tipo, o seu cérebro, ele vai processando as coisas de forma diferente. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei da outra vez no episódio que a gente perdeu, infelizmente, que é o lance de, tipo, aqueles desenhos que você acha que você assistiu bilhões de episódios. Por exemplo, o Cavalo de Fogo, que eu não lembro exatamente quanto tem, mas é papo de uns 15, 16. Tem o Tutubarão, que tem pouquíssimos também, enfim. Vários desenhos que a gente assistia, a gente acha que, na real, eles duraram muito tempo, só que, na verdade, o que acontecia era o quê? Que como a gente era muito novo, quanto mais novo você é, menos tempo você viveu. Quanto menos tempo você viveu, partes menores de tempo representam uma porção maior da sua vida. Tipo aquela conta que a gente tinha feito da outra vez, que tipo, quando você tem 5 anos, um ano equivale a 20% da sua vida. Quando você tem 50 Uhum. anos, um ano equivale a 2% da sua vida. E isso altera, tipo, a sua percepção, a forma como você enxerga as coisas. Por exemplo, Sim. você pode reparar que conforme você vai ficando mais velha, os dias parece que duram menos. E por que parece que eles duram menos? Porque você já viveu tantos dias que aquelas coisas que você faz, elas já estão automatizadas. Elas já estão, tipo, totalmente assimiladas pelo seu cérebro. Então a sensação que você tem é que os dias são mais curtos. Mas eles duram a mesma coisa. Claro que eles duram a mesma coisa, né? Porque a Terra vai girando, aquela putaria toda. Ou seja, quando você tem 2 anos, os dias parecem ser gigantes. Tipo, você pode lembrar, puxa pela memória. Quando você era criança, você deve ter tido vários dias especiais na sua vida que parece que eles duraram muito. Parece que, tipo, um dia da Sim. sua vida foi uma temporada inteira de uma série. Por quê? Porque quando você tinha 6 anos, um dia equivalia a uma parcela muito maior da sua vida do que ele equivale agora que você tem 28. 28. Entende? Então, tipo assim, é assim que funciona. Ou seja, as suas sensações também são influenciadas por isso. Você pode reparar que coisas que você fez na sua infância e na sua adolescência, via de regra, elas são muito mais marcantes do que coisas que você fez na sua vida adulta. É, claro, a não ser que seja uma parada, tipo, muito intensa, assim. Tipo assim, sei lá, pulou de paraquedas, impediu uma pessoa de camisa branca e cabelo cacheado com um violão de tocar Legião Urbana. Tipo, alguma coisa muito importante, Você tá falou ligado? isso, ai, desculpa, mas você acredita que eu lembro disso daí quando eu era adolescente, que eu estudava na ETEC daqui de Santo André, e tinha um caba que ele pegava aquela porcaria daquele violão e ele tocava Legião Urbana todo dia. Minha vontade era de bater nele, da hora que ele acordava até a hora que ele ia dormir com aquele violão. Enfim, aí o que acontece? Você deve conseguir lembrar de coisas de quando você era criança ou adolescente, por quê? Porque mesmo mecanismo, você tinha vivido menos, e aí você mistura duas coisas. Você, primeiro, viveu menos tempo, e segundo, além de você Sim. ter vivido menos tempo, você teve menos experiências, o que te leva a toda a experiência quase que você tem quando você é criança ou adolescente, ela é muito nova. Então é tipo, igual o primeiro dia de aula. Você provavelmente lembra do primeiro dia que você foi para a escola. Porque Lembro. aquilo ali foi um turning point na sua vida. Tipo, a sua mãe te deixou lá e você pensou ou não que ela ia te abandonar lá e nunca mais ia voltar. E, tipo, Nossa, acabou de me lembrar de uma, assim, me relembrar de uma memória muito forte que eu tenho na cabeça, que hum, quando eu tinha 7 anos, na escola tinha um hábito que era assim, quando era aniversário de alguém, a mãe ou o pai, a avó, sei lá, fazia o bolinho do aniversário, embalava em pedacinhos de alumínio e levava para a escola. bolo E de eu coco lembro, gelado. isso, eu lembro. Mano, Você acredita? Eu tinha 7 anos. então, e assim, você lembra de detalhes,
provavelmente agora você consegue pensar na temperatura do bolo na sua mão, do, do, Da do, textura do papel. do barulhinho que ele ia fazendo. Por quê? Porque, tipo, aquilo ali era uma coisa muito marcante para você. E, além de tudo, tipo, tem questões de formação mesmo, né? Tipo, quando você é criança, você ainda não tem o seu córtex pré-frontal totalmente desenvolvido. E aí, o desenvolvimento dessa região do seu cérebro afeta na forma como você processa as coisas. Ele te ajuda a ter, tipo, aquela sensação de que o tempo passa mais devagar, porque ele é Uhum. um dos mecanismos que ajuda você a processar esse tipo de coisa. Então, você pode reparar que, para uma criança, por exemplo, a criança costuma sentir muita saudade das pessoas que ela gosta, por quê? Porque para ela, uma semana é a eternidade. Então, tipo, por exemplo, é, a criança, o pai ou a mãe da criança vai viajar, ou acontece alguma coisa, tipo, precisa se ausentar, etc. Aqueles 2 dias que o seu pai e a sua mãe não estão em casa, você fala, meu Deus, faz tipo 1 ano que eu não vejo. E por isso que quando pais, mães, amigos, etc., chegam de viagem, as crianças saem correndo para dar aquele abraço, porque para eles